Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 8, nos diz assim a boa palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede ou ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quero pensar com os irmãos nessa manhã, com base nesse texto, sobre vencendo a ansiedade. Nós vivemos, meus irmãos, um tempo de muita correria, de muita luta e de muita pressão de todos os lados. O estilo de vida moderno ou pós-moderno, ou seja lá o que for, coloca sobre nós uma pressão muito grande. Todos nós somos pressionados de todos os lados. Olha, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que passar na prova do Enem, você tem que fazer uma boa faculdade, você tem que fazer pós-graduação, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado, você tem que estudar inglês, você tem que estudar espanhol, você tem que estudar alemão, você tem que fazer academia, você tem que caminhar, você não pode comer doce, você tem que fazer dieta, você tem que ser magro, esbelto e cabeludo. Irmãos, há uma pressão tão grande sobre nós que, se a gente quiser atender a todas as demandas da sociedade, a gente fica louco, é ou não é? É verdade. Além disso, a gente ainda tem as pressões da violência, da crise financeira, das enfermidades, as lutas de família, e tudo isso que vem e que nos atinge. É a intervenção militar do exército na rua, ou é a prisão de pessoas importantes no cenário político, ou as eleições que se aproximam, ou o meu empregador que está com salário atrasado, e tudo isso nos deixa ansiosos, preocupados, temerosos. É uma prova que eu tenho que fazer, é uma entrevista que eu tenho que fazer, é uma cirurgia que eu preciso passar, é um resultado de um exame que eu vou pegar essa semana, e essas coisas nos deixam ansiosos, preocupados, aflitos, e isso causa um círculo vicioso, que a gente acaba, irmãos, adoecendo, perdendo a alegria, perdendo a paz, perdendo a tranquilidade, e a gente se torna refém do medo, refém da preocupação, refém da aflição, refém da ansiedade. E sabe o que resolve de tudo isso? Sabe o que tudo isso ajuda para resolver a situação? Nada. Não resolve nada. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele estava falando a uma igreja que não vivia no nosso tempo, não tinha essas pressões todas que nós temos, mas que tinha suas pressões, vivia um tempo de perseguição, vivia um tempo de lutas, vivia um tempo de desafios, de problemas, de ameaça, de perigo também, a seu modo. E o apóstolo Paulo então dá orientações a essa igreja acerca de como viver na completa dependência de Deus, como viver guiados por Deus. E ele
ensina os crentes filipenses a trocar a ansiedade pela confiança e pela dependência de Deus. E isso se aplica 100% para nós hoje. Como vencer a ansiedade? Eu não sei se tem mais alguém ansioso aqui além de mim. Eu sou ansioso. Então eu sou o primeiro a ouvir a mensagem, tá bem, irmãos? Se não servir nada para você, serve para mim. Porque nós vivemos, eu vivo um tempo de ansiedade. E às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente rói a unha, às vezes a gente zanga com todo mundo. A pressão, as preocupações, as tristezas, às vezes a gente se abate. E a palavra de Deus para nós hoje é como vencer essa ansiedade. E em primeiro lugar, no verso 6, o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem. Olha aí na sua Bíblia, por favor, não feche. Ele diz: não andeis ansiosos. Simples, né? Simples. Você está ansioso? Aí Paulo diz assim: não andeis ansiosos. Simples. Objetivo, claro, imperativo. Não andeis ansiosos. Percebam, meus irmãos, que essa recomendação de Paulo, ela está bastante alinhada àquilo que o Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus dizia assim: por que vocês estão tão preocupados? Adianta alguma coisa ficar preocupado? Alguém de vós poderá acrescentar um palmo à sua estatura com essa preocupação toda que vocês estão tendo aí? Adianta alguma coisa? Olha os lírios do campo, olha as aves do céu, olha como o Pai cuida delas. Elas não se preocupam, elas estão ansiosas, elas estão estressadas, ela não tem TPM, ela não tem nada disso, irmãos. Olha essas aves, que beleza, elas cantam, elas voam, elas têm seu ninho e o Pai Celestial cuida delas. Olha os lírios do campo, como crescem, eles não se preocupam com o índice da Bovespa, eles não se preocupam com a crise financeira na Europa, ou o bombardeio americano na Síria, eles descansam no Senhor e Deus dá o crescimento a eles. O apóstolo Pedro também, 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, o apóstolo diz assim: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Lança sobre Deus, coloca esse peso em Deus, porque Ele levou a cruz por mim. Então pode colocar essa ansiedade nele, que Ele dá conta, e Ele tem cuidado de vós. Aí o apóstolo Paulo vem aqui e diz assim: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. É completamente inútil, presta atenção nisso que eu vou dizer aqui. É completamente inútil ficar ansioso e preocupado. A minha preocupação, a minha ansiedade, a minha aflição não adianta nada, é inútil. Por isso que a ordem é não estar ansioso, ou melhor, ele diz: não andeis ansiosos. Como é que está na sua Bíblia aí? Não estejais inquietos. A revista corrigida está assim, teve outra aí diferente. Não se preocupem com nada. Essa é uma tradução mais dinâmica. A expressão traz o sentido que eu quero chamar a sua atenção para o andar ansioso. Preste atenção, a minha tradução está andar ansioso, a revista corrigida está estar inquieto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vamos aliviar para o nosso lado. Um momento de ansiedade, eu acho que todo mundo tem direito.
Um momento, irmã Denise, de preocupação, de aflição, meus 5 minutos de preocupação, todo mundo tem direito. Nós somos seres humanos de carne e osso. Tem direito, pastor Selmir? Tem direito. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando é sobre andar ansioso. Faz diferença? É você estar permanentemente ansioso, inquieto, preocupado, aflito, de modo constante. É andar assim, é viver assim. O apóstolo Paulo não está reprimindo as nossas emoções e as nossas reações humanas, no sentido de que, vez por outra, a gente leva aquele susto quando uma mulher leva mais de 30 facadas na Praça Santa Pena, e você sabe que seus filhos estão andando por ali, e você fica preocupado. É claro, é normal, é natural, mas eu não posso dar ocasião para que isso se torne o meu estilo de vida, e eu comece a andar ansioso, a estar permanentemente inquieto e deixando que as preocupações tomem conta de mim e me dominem. Não andeis ansiosos. Agora olha a expressão no verso 6. A minha tradução diz, pelo contrário. A palavrinha grega, alá, ela tem o sentido de uma conjunção adversativa, é o contrário. Acho que a Revista Corrigida diz antes, ao contrário. Quando Paulo diz, não andeis ansiosos, mas ao contrário, façam o quê? Ore. Percebe que o apóstolo está fazendo uma contraposição? Olha, não faça isso, andar ansioso. Ao contrário, faça isso, ore. Não dá, impossível, andar ansioso e viver em oração ao mesmo tempo. Não dá, é uma coisa ou outra. São situações adversativas. Ou eu ando ansioso porque eu não oro, ou eu resolvo deixar essa ansiedade e viver em oração, na dependência de Deus, e sabendo que Deus cuida de mim. Não andeis ansiosos, mas pelo contrário, ore. Há uma outra expressão. A gente cantou agora há pouco. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Por quê? Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é parecido com o que o poeta sacro colocou neste hino. Nós perdemos a paz, nós sentimos dor no coração, com as preocupações dessa vida, com as aflições dessa vida, com a inquietude dessa vida, com a ansiedade dessa vida, só porque, é interessante a expressão do poeta, só porque não levamos tudo a Deus em oração. Se eu simplesmente levo a Deus em oração, a situação é diferente. Por isso o apóstolo diz, não andeis ansiosos, ao contrário, leve tudo a Deus em oração. E é interessante a expressão panta, quando ele diz, por coisa alguma, não andeis ansiosos. Como é que está aí na sua versão? A minha está assim, por coisa alguma. Não, eu não posso ficar preocupado com as coisas normais, mas com isso aqui eu vou ficar preocupado. Não.
não fique ansioso e preocupado, é a ordem apostólica. Por quê? Por coisa alguma, por nada. Nada deve tirar a sua paz. E ele completa ainda no verso 6. Antes, ao contrário, apresente tudo a Deus em oração. E de que maneira nós precisamos colocar isso em oração diante de Deus? Ele diz: por meio da súplica e com ação de graças. É mais ou menos assim. Em vez de eu ficar preocupado, eu peço a Deus e já agradeço, porque eu sei que Ele vai fazer. É melhor ou não é, gente? É melhor ou não é? Em vez de eu ficar preocupado, eu oro, suplico, peço a Deus que guarde, peço a Deus que abençoe, peço a Deus que proteja, peço a Deus que faça a vontade dele naquela entrevista, naquela prova, naquele exame, seja lá o que for, e já agradeço dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está cuidando. Aí vem a segunda parte, no verso 7, quando o apóstolo Paulo diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Se em primeiro lugar, para vencer a ansiedade, eu preciso aprender a não andar ansioso, em segundo lugar, para vencer a ansiedade, eu preciso experimentar a paz de Deus. O que é paz, irmãos? A gente já sabe que paz não é ausência de problema. A gente sabe que paz não é ausência de lutas. A gente sabe que paz não é ausência de dificuldades. A gente sabe que paz é aquela confiança em Deus tão grande que nos permite serenidade mesmo em meio às lutas. Eu gosto de uma história que eu ouvi de um menininho que estava no avião. Sabe aquelas crianças que viajam sozinhas, né? O comissário toma conta. E a certa altura da viagem, o avião entra numa turbulência muito grande. E aquelas turbulências mesmo que sacode tudo. E o pessoal fica muito nervoso. Alguns começam a chorar, gritar, orar. Os crentes logo ficam mais espirituais no avião quando está em turbulência. E aquele menino tranquilo, sozinho na cadeira, sozinho, tranquilo, brincando com o joguinho dele, nem estava aí para nada. Aí alguém pergunta para ele assim: escuta, você não está com medo não? Você não está com medo não do avião cair? Aí ele responde, bem típico da criança, e diz assim: eu tô não. O piloto é o papai. O meu pai é que está pilotando esse avião, e o meu pai é o melhor piloto do mundo. Ele não vai deixar o avião cair não. A gente precisa entender que o nosso Pai está no comando da nossa vida. Ele está pilotando, dirigindo, guiando tudo. E a gente precisa confiar, esperar, descansar no Senhor. Isso é o que Paulo diz, a paz de Deus. Irmãos, não é apenas a paz que invade o coração. Como Jesus disse, deixo-vos a paz, não a paz do mundo, mas a minha paz vos dou. E Paulo diz, a paz
de Deus. Não é simplesmente a paz, mas a paz de Deus invade o nosso coração, à medida que oramos, à medida que confiamos, à medida que dependemos, à medida que entregamos tudo a Ele em oração. Essa paz invade a nossa alma, e Paulo explica que paz é essa. Olha como é que ele explica, gente, que coisa linda. Ele diz: essa paz ultrapassa, excede, vai além, ela é muito maior do que todo entendimento. Como é que você explica alguém sereno, tranquilo, diante de uma luta tão grande? Não dá para explicar, vai além do entendimento. É a paz de Deus. E aí, o que é que Paulo fala sobre essa paz? Ele diz que essa paz, olha no verso 7, essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai fazer o quê? Guardar. A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo aqui, ela tem aquele sentido militar. Ela tem aquele sentido de quem faz escolta, de quem é guarda-costas, de quem está armado, vigiando, para que nenhum mal aconteça a essa pessoa que eu estou protegendo. A paz de Deus, ela está de sentinela. A paz de Deus, ela invade o nosso coração para guardar, para proteger, para blindar o nosso coração. A paz de Deus guarda o meu coração, guarda o seu coração. E além do coração, diz, os nossos sentimentos, ou os nossos pensamentos, dependendo da sua versão. A palavra grega, ela dá uma condição das duas traduções. O certo é que a paz de Deus, quando ela invade a nossa mente, ela guarda, protege, monta sentinela. A paz de Deus vira um guarda-costa das nossas emoções. Coisa linda, né? Fala a verdade. Coisa linda. A paz de Deus, ela se torna sentinela, guardadora do nosso coração e dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções. E como é que ela faz isso? De que maneira? Está aí. Em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmão Enoque? Porque Ele levou a cruz por mim. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele morreu por mim para levar o peso em meu lugar. Eu não tenho mais que levar a cruz. Ele já levou por mim. A cruz que eu preciso carregar, está lá em Marcos 8,38, tem outro sentido, não é este. Cada um, se alguém quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Não é essa cruz das preocupações, não, isso o Senhor Jesus levou por nós. Descanse nele. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Como vencer a ansiedade? Primeiro, não ande ansioso. Segundo, experimente a paz de Deus. E em terceiro lugar e último, para terminar, domine seus pensamentos. Domine seus pensamentos. Verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Troque os pensamentos.
Troque os pensamentos. Não se deixe dominar por pensamentos maus. E aqui eu posso abrir o leque para tudo que é tipo de pensamento mau, desde cobiça, inveja, rancor, raiva, medo, preocupação, seja lá o que for que te está afetando aí. Troca o pensamento. Muda o canal. Tem um pastor que foi meu mentor, ele dizia assim: é como se fosse uma janela. Se você abre uma janela, você só vê coisa ruim. Então fecha essa janela, abre outra para o outro lado, que tem um negócio bonito lá. Mas às vezes a gente só quer olhar para aquela mesma janela, sendo que tem tantas janelas para a gente olhar. Troca a janela, meu irmão, troca o canal. E às vezes, quando eu falo troca o canal, eu acho que a gente tem que ser literal mesmo. Tem gente que só assiste aquele negócio de Datena, aquele troço escabroso que morreu trocentos milhões, que o cara enforcou a mulher. Irmão, desliga esse negócio um pouquinho. Sai desse negócio aí. Sai desse grupo de WhatsApp que só dá notícia ruim. Sai desse grupo do Facebook que só tem tragédia. Troca o canal. Troca o pensamento. Ocupe a sua mente com outras coisas. Entra no YouTube para assistir o culto da IBMM e ouvir novamente a canção do irmão Enoque. Ocupe sua mente com coisas boas. Vai ler o livro do Apocalipse, fazer as anotações de acordo com a aula do pastor Selmi. Vai fazer a visita a um irmão que está precisando de um encorajamento. Troque a sua agenda. Redefina a sua agenda. Troque os pensamentos. Para de pensar bobagem. Não adianta nada. Essa preocupação sua não adianta nada. Ocupe a sua mente com coisas boas. Exercite a sua mente a pensar coisas boas. Domine a sua mente para que ela se concentre em coisas boas. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é... Não, é a palavra de Deus que está dizendo assim, ó, pense, olha o verso 8 aí, tudo que é verdadeiro, não é fantasioso. Irmãos, às vezes a gente sofre por uma possibilidade, um fantasma que nos ronda, que nunca vai acontecer, mas você sofreu aquilo 20 anos, nunca aconteceu. Faz isso não. Tudo que é verdadeiro, que é real, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável. Nós precisamos exercitar a nossa mente, praticar, para que nós sejamos dominadores dos nossos pensamentos, e não dominados por pensamentos maus, e por medo, e por tanta ansiedade, e por tanta coisa. Deixa eu concluir, que já tem gente ansiosa para eu acabar. Tem alguma coisa ocupando o seu pensamento hoje que precisa ser tratado em oração? Eu não vou chamar você para vir à frente, para levantar a mão, nada disso. Eu queria que aí no banco, você e Deus, pensa, tem alguma coisa que você precisa tratar com Deus em oração? Tem alguma coisa aí que está roubando a sua paz? Uma preocupação, uma aflição, uma ansiedade, uma tristeza que está roubando a sua paz, roubando o privilégio da paz de Deus, guardando o seu coração. Tem aí alguma coisa?
Você deseja que essa paz de Deus, essa paz maravilhosa que excede todo entendimento, ela guarde o seu coração, ela guarde os seus sentimentos, ela guarde o seu pensamento, ela guarde as suas emoções. Você deseja experimentar essa paz de Deus na sua vida? Será que tem alguma coisa que vai acontecer essa semana? Uma cirurgia, um exame, uma prova, uma entrevista, uma viagem. E você quer colocar isso diante de Deus. Senhor, estou preocupado com isso. Eu estou com um pouquinho de medo, Senhor. O Senhor me conhece. Não adianta eu falar que eu não estou, eu estou. Mas olha, eu não quero deixar que isso me domine. Eu não quero andar ansioso. Eu quero ceder o espaço no meu coração para a paz de Deus dominar, guardar, e não a ansiedade. Você entende que você precisa trocar os seus pensamentos, talvez trocar o canal literalmente, mudar o estilo de vida, deixar que coisas boas ocupem sua mente, seu pensamento. Você está disposto a confiar no Senhor, a depender dEle? Como disse Esther, e se morrer, morrer, mas eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Você está pronto a lançar essa ansiedade diante do Senhor agora e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta dos meus filhos, toma conta da minha saúde, toma conta do meu casamento, toma conta das minhas finanças, toma conta da minha empresa, toma conta do meu país, da minha cidade, dessa situação toda, seja lá o que for, toma conta, Senhor. Você está pronto a fazer isso agora? Adriano, eu queria cantar de novo só aquela estrofe que diz assim: oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Em Jesus, amigo, temos. Em Jesus, amigo, temos. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Eu queria convidar você a abrir o seu coração e entregar tudo ao Senhor agora, em oração, em Cristo, pedindo que essa paz inunde o seu coração. A gente não vai sair daqui, irmãos, desprecavidos, desatentos, omissos. Não é isso não. O que eu devo fazer, eu vou fazer. Ocupação é bom. Ocupação é bom. Preocupação é que não vale nada. Então o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas o que está além de mim, eu vou entregar para Deus. Eu vou pedir que Deus guarde a minha vida. Coloque isso aí diante do Senhor agora. Abra o coração, rasga o coração mesmo. Nós temos um amigo tão precioso em Jesus, e que a gente experimente isso nesta manhã.